Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 4, semana 2, referente ao nono ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa correção. Na atividade número 1, um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. Então, nós temos aqui uma placa onde nós temos a opção A, que fala que a gente paga R$ 4,00 de forma fixa, mais R$ 2,00 por hora. E a opção B não tem um valor fixo, porém o valor da hora é mais caro, né? Ele está indicando aqui para a gente R$ 4,00 por hora, enquanto na opção A é apenas R$ 2,00 por hora. Então vamos ver qual que é mais vantajoso aqui, né? Na opção A, a lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas, que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por f de x é igual. Então aqui, o que vai acontecer? Nós vamos pagar um valor fixo de R$ 4,00, então por isso esse mais 4 aqui, e R$ 2,00 por hora. Como a gente não sabe quantas horas a gente vai ficar, nós vamos colocar 2 vezes x. Se fosse 1 hora, ia ficar 2 vezes 1, 2. Se fosse 2 horas, 2 vezes 2, 4. Se fosse 3 horas, 2 vezes 3, 6. Mais os R$ 4,00 fixos. Tá? Então, essa opção A é exatamente isso daqui. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque o nosso expoente aqui é igual a 1. Sendo A igual. Então, quanto que é o valor do nosso A? Lembrando que o A sempre é o valor que acompanha a variável, né? Então, nós temos aqui o valor de A igual a 2 e o B igual a 4. Nesse caso, a função f é estritamente crescente. E por que ela é crescente? Porque o A é maior que o zero. E o seu domínio é o conjunto dos números reais, né? Ou seja, independente do número que eu atribuir a x ali, o meu resultado sempre vai ser um número real. Depois, na letra B, na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor g de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por. Então, como a gente viu, não possui um valor fixo aqui, né, na opção B, então a única coisa que ele vai pagar é 4 vezes o tempo que ele for ficar, né, a quantidade de horas que ele for ficar. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo A igual. Ou seja, o que acompanha a nossa variável? O número 4, né? E o B, como a gente não tem o B ali, então o valor dele é zero. Nesse caso, a função g é estritamente crescente, pois A é maior do que zero. E seu domínio é o conjunto dos reais novamente. Além disso, a lei de formação da função g é de uma função linear, pois b é igual a zero. Essa definição está no PET da semana 1, tá bom? Agora, na letra C, complete a tabela a seguir, determinando os valores y é igual a f de x, no caso da opção A, os valores de y igual a g de x, no caso da opção B, e os respectivos pontos de coordenadas x e f de x e g de x dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x e f de x e g de x encontrados e construa os gráficos das funções f e g. Então, vamos lá. Na opção A, nós verificamos que a nossa função é igual a 2x mais 4, né? Então, agora nós vamos trocar o x por zero. Então, vai ficar y ou f de zero, né? Lembrando que é a mesma coisa, e a gente vai trocar o nosso x por zero e resolver a expressão. Então, se a gente resolver a expressão, vai dar 4. Então, quando o x for zero, o y será 4. Fazendo a mesma coisa com o x agora igual a meio, nós vamos ter como resposta meio e 5. Se a gente trocar o x por 1, nós vamos ter como resposta 1 e 6. Se a gente trocar o x por 2, nós vamos ter a resposta 2 e 8. E se a gente trocar o x por 3, nós vamos ter a resposta 3 e 10. Né? Basta a gente trocar o valor da nossa variável pelos valores que estão indicados ali para x, e aí a gente vai obter o valor de y. Na opção B, nós vimos que a nossa função é representada por 4x, né? E aí a gente substituindo o x por zero, nós vamos ter 0 e 0. Se a gente substituir o x por meio, nós vamos ter meio e 2.
Se a gente substituir o x por 1, nós vamos ter 1 e 4. Se a gente substituir o x por 2, nós vamos ter 2 e 8. E se a gente substituir o x por 3, nós vamos ter 3 e 12. Aí a gente já preencheu a nossa tabela aqui. Agora vamos para o nosso plano cartesiano. Analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Se um cliente for utilizar estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as funções que nós fizemos na atividade anterior agora e vamos pegar os pares ordenados que elas nos deram e vamos localizar esses pares ordenados aqui no nosso plano cartesiano, tá? Então eu vou procurar aqui o zero. Opa, deixa eu só colocar aqui. Nós vamos pegar aqui o 0 de x e o 4 de y. Olha lá, 0 de x, 4 de y. Meio e 5. Meio é 0,5. Então, 0,5 de x e 5 de y. E assim sucessivamente. E vamos traçar a nossa reta. Feito isso, nós vamos pegar a outra função agora, que é o g de x. Vamos pegar os valores dos pares ordenados e vamos localizar os pontos delas aqui também. E vamos traçar a nossa reta. Feito isso, agora a gente consegue responder o primeiro tópico aqui. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou B? Então, ó, antes das 2 horas está aqui, ó. Então, olha lá, está bem aqui, né, na onde os dois se encontraram. Então, analisando essa parte para baixo, qual que é mais vantajoso? Ou seja, qual que apresenta o menor valor possível, né? Nitidamente, é o gráfico da função aqui, é a reta aqui que está representada com a cor vermelha, né? Porque se você for analisar, ela começa em 0, enquanto o azul já começa em 4. Em 1 hora, ela está aqui totalizando aqui R$4, enquanto esse do gráfico azul aqui ainda nem começou a contar, né, a 1 hora dele, né? Se a gente pegar 1 hora aqui, estaria totalizando aqui R$6. Então, nitidamente, é mais vantajoso para a gente utilizar o gráfico É melhor a gente utilizar a opção, né, do gráfico B aqui da nossa reta da função g de x. Se um cliente for utilizar estacionamento por um período superior a 2 horas, então agora nós estamos aqui superior a 2 horas, nós vamos olhar daqui para frente, né? Que 2 horas está exatamente aqui. Se a gente pegar de 2 horas em diante, se a gente pegar, por exemplo, a primeira hora, né, do gasto que a gente vai ter com o deslocamento. 1 hora depois, ou seja, agora a gente está no 2, né? A gente vai ter que olhar até o 3, a gente teria que pagar R$12 na função B, na função g de x aqui no caso, né? Enquanto 1 hora depois, a gente pagaria aqui apenas R$10 no gráfico G, no gráfico de f de x, aliás. Ou seja, é mais vantajoso depois das 2 horas utilizar o estacionamento que nos permite essa função aqui, 2x mais 4. Ou seja, então a nossa resposta é o gráfico A. Agora, se um cliente for utilizar estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Então, a 2 horas, se a gente olhar aqui, ó, ele andou aqui, ele está exatamente aqui num ponto em comum entre os dois. Então, se for para você ficar 2 horas, tanto faz você ficar no estacionamento que cobra R$4 fixos e mais R$2 a hora, ou você pagar no outro estacionamento, onde o valor é R$4 a hora e sem nenhum valor adicionado a isso. Tá certo? Então, essa foi a nossa correção do PET, volume 4, semana 2, referente ao 9º ano. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Logo, logo eu volto com a correção da semana 3 e é isso. Até a nossa próxima aula.